pandemia da Covid-19 escancarou as desigualdades sociais. Trouxe à tona aspectos da nossa sociedade que muitas vezes passavam despercebidas sem um olhar mais atento. Naturalizada, essa desigualdade permanece latente na sociedade. E apesar dos estudos científicos darem conta das diversidades e das formas da sua expressão, nem sempre é entendida como uma variável importante para dimensionar e planejar políticas públicas. A desigualdade social pode ser medida através de diversos indicadores, e um dos mais conhecidos é o índice de Gini. Esse índice foi desenvolvido pelo italiano Conrado Gini para sintetizar a medida da desigualdade em um grupo populacional. O indicador compara a diferença de rendimentos dos mais pobres com os mais ricos nessa população e resume o resultado em um número que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, maior é a igualdade. Em oposição, se o resultado é 1, significaria que toda a riqueza estaria concentrada em uma única pessoa. No ranking do Banco Mundial, o Brasil ocupa a 9ª posição entre as maiores desigualdades medidas pelo índice de Gini no mundo. Fica atrás de países como Suriname, Zâmbia e Moçambique. O Rasgaí é o podcast do programa de pós-graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí. O episódio 22 do Rasgaí vai conversar então com o pesquisador da Escola Nacional de Ciências Estatísticas vinculada ao IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O pesquisador César Marques é sociólogo e demógrafo e publicou com outros pesquisadores o artigo A Desigualdade de Renda e a Pandemia na Covid-19 nas Regiões Metropolitanas do Brasil, no volume 78 da Revista Brasileira de Estatística. O estudo foi publicado em 2020 e reflete resultados dos dados da evolução da pandemia nas regiões metropolitanas brasileiras na primeira onda até meados de julho. Olá, César. Seja bem-vindo ao Rasgaí. Explica pra gente o contexto e a motivação da pesquisa que vocês desenvolveram. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para poder falar nesse podcast importante para a disseminação, né, do conhecimento demográfico e das áreas relacionadas no Brasil, né? Hoje eu queria falar um pouco sobre um trabalho que eu fiz em conjunto com o Rafael Vilela e com a Etienne Pereira, que são doutorandos lá no programa de pós-graduação da ENSE, né? Esse artigo ele foi feito no momento em que a pandemia ainda dava os seus primeiros passos, né? Então, a gente, ainda no primeiro semestre do ano, tentou trazer uma contribuição, né, mais do ponto de vista da desigualdade para entender como que a pandemia se disseminava pelo Brasil. Naquele primeiro momento, né, a partir de fevereiro, março, até mais ou menos meados de julho, o que a gente queria é entender por que algumas regiões tiveram uma disseminação muito mais intensa que outras a partir da desigualdade, né? Porque a gente tem uma bibliografia, muita pesquisa sobre a relação entre desigualdade e saúde e também muita... mais recentemente, né, com a ideia do Piketty, por exemplo, que a desigualdade vem crescendo, muitas pesquisas que tentam olhar para o efeito do que é viver numa sociedade mais desigual. Então, o que é viver numa área mais desigual, tanto para o mais rico quanto para o mais pobre? E a nossa hipótese foi que, bom, o Brasil sendo um país de desigualdades muito intensas, quando a gente olha, por exemplo, para as regiões metropolitanas, né, a gente vai ver que em algumas a gente tem, por exemplo, uma relação entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres muito elevada, né? Então, por exemplo, em Manaus, essa razão chega a ser de 49 vezes. Então, a renda dos 10% mais ricos é 49 vezes maior
do que dos 10% mais pobres. Quando a gente olha para outras, por exemplo, Goiânia, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, essa razão está próxima a 20%. Então essas diferenças são muito intensas e a gente pensou que isso poderia impactar um pouco na própria explicação da pandemia. Então a gente teve como o objetivo, né, pensar qual foi essa relação, né, nas regiões metropolitanas brasileiras nesse primeiro momento. E por trás desse tema, a nossa justificativa era que uma questão relativamente simples até, né, que em áreas mais iguais, talvez adotar o isolamento social, o distanciamento nesse início da pandemia, ou seja, por alguns momentos, né, por alguns meses, fosse mais fácil naquelas áreas mais iguais, em que a gente não tem tanta discrepância de renda, em que a gente não tem tanta concentração de renda no grupo muito pequeno e não tem tanta exclusão social assim. E, por outro lado, o sistema de saúde dessas áreas também talvez pudesse se preparar de uma forma mais rápida e responder a essas demandas mais intensamente. Então a gente olhou para o começo da pandemia, a desigualdade, como que a mortalidade foi relacionada a esses dois aspectos e a incidência também foi relacionada a esses dois aspectos. E uma das questões interessantes para a gente observar até hoje é que a desigualdade no nível mais macro ela parece ter uma importância, né? Porque quando a gente olha para os países mais intensamente afetados, né, se a gente for olhar tanto em termos absolutos como proporcionais, a gente tem figurando ali, né, entre os 3 ou 4 primeiros países, os Estados Unidos, que aí sim está, né, em todos os níveis como o mais afetado, tanto proporcionalmente quanto relacionalmente, em termos relacionais, né? Mas também Brasil e Reino Unido. Então, quer dizer, são países muito desiguais. Dentro dos países ricos, Estados Unidos e Reino Unido se destoam dos demais por serem mais desiguais, por concentrarem mais renda. E dentro dos países em desenvolvimento ou mais pobres, o Brasil também. Então, esse grupo, ele concentra os maiores efeitos da pandemia, né? E isso talvez tenha a ver com a própria desigualdade deles. E quais foram os dados e o recorte que vocês utilizaram para desenvolver essa análise? Quais aspectos sociais, econômicos e demográficos foram levados em consideração? Nesse trabalho, a gente utilizou dados que são de estatísticas públicas, né? Então, a gente utilizou a PNAD contínua e os dados do Ministério de Saúde e também olhou para outras informações que são estatísticas mais gerais, então não só de desigualdade de renda e de incidência da Covid, mas também para dados demográficos, né, como proporção de idosos ou proporção de pobres, a proporção de pessoas que vivem em aglomerados subnormais, a proporção de pessoas que são trabalhadoras informais, né, que então, por exemplo, teriam mais dificuldade de fazer o isolamento ou o home office, a taxa de desemprego, o adensamento domiciliar excessivo, né? Então naquelas áreas em que a gente tem uma concentração muito grande de pessoas em casas que não são adequadas, né? A ideia da rede de distribuição de água também. Então a gente olhou para um conjunto de variáveis para entender quais eram as variáveis que mais impactariam essas nossas duas variáveis resposta, né? E para fazer isso, então, a gente fez um modelo de regressão linear múltipla, olhando especificamente para a desigualdade de renda, como que ela influenciaria os coeficientes de mortalidade e de incidência da Covid nesse período de março a julho de 2020. Então a gente fez 2 modelos, né? Num primeiro a gente tentou olhar o coeficiente de mortalidade, então quantos óbitos a cada 100 mil habitantes essas regiões tiveram, e no segundo modelo o coeficiente de incidência da doença, então o número de casos também por 100 mil habitantes. Em relação aos resultados, como a desigualdade afetou os casos e mortes por Covid nesse primeiro momento da pandemia que vocês analisaram? Os resultados dessa análise, primeiro do ponto de vista descritivo, mostraram que a gente teve uma pandemia que, assim como o Brasil, foi muito desigual naquele momento. Então, Manaus, Belém, Fortaleza, eles tiveram coeficientes de mortalidade todos próximos a 100 óbitos a cada 100 mil habitantes naqueles 3 primeiros meses, né? Por outro lado, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba
foram regiões que tiveram, as regiões metropolitanas, né, tiveram um coeficiente de mortalidade abaixo de 10 por 100 mil habitantes. Já a incidência também seguiu mais ou menos esse padrão. Então, Manaus, Belém, Macapá, todas foram regiões que tiveram 1.000, 2.000 casos a cada 100 mil habitantes, né, mais do que isso. E Belo Horizonte ficou com 300 casos por 100 mil habitantes, Curitiba também perto de 300, Florianópolis, Porto Alegre, um número próximo a esse, né, entre 400 e 250 casos a cada 100 mil habitantes. Então a gente teve uma desigualdade muito grande e, fazendo o modelo, a gente encontrou dois resultados. Então, para a mortalidade, o que mais foi correlacionado foi a taxa de pobreza relativa e a existência dos aglomerados subnormais, que a gente conhece de forma geral como as favelas. Já a incidência, né, a quantidade de casos, ela foi melhor correlacionada com um menor percentual de idosos e a elevada concentração de renda. Então, regiões com poucos idosos e com muita concentração de renda favoreceram a circulação do vírus, por exemplo, né? Já regiões com muitos pobres e muitas favelas favoreceram um maior número de óbitos pela pandemia, né? Isso, de uma forma geral, nos indica que, por exemplo, os idosos, né, regiões com uma menor proporção de idosos e com muita desigualdade pode ter feito exatamente as pessoas saírem muito de casa e, saindo mais de casa, elas estiveram mais expostas e foram mais contaminadas. Mas não necessariamente foi isso que levou ao óbito. Então, o óbito pode ter a ver também com as condições do próprio sistema de saúde, não é? São condições epidemiológicas mais amplas e parece que nesse caso foi mais relacionado à concentração de pobres, né, nessas regiões que moravam em condições também não adequadas nos chamados aglomerados subnormais. Interessantes os resultados. A desigualdade social e de renda é uma questão importante a ser considerada. Como podemos pensar esses resultados que vocês encontraram para entender os impactos da pandemia na sociedade? Quais são as implicações do seu estudo na sociedade? Quando a gente tenta analisar os resultados do trabalho e as contribuições desses resultados para a sociedade de uma forma geral, a gente chega numa conclusão de que, primeiro, como a gente queria identificar ali, a desigualdade importa, mas ela não é a explicação sozinha, né? Então a gente não vai, por exemplo, advogar em função de uma ciência da desigualdade como explicação para tudo que aconteceu em relação à pandemia. Não, tem vários outros fatores que são importantes também de mensurar, inclusive os fatores de produção dos dados, né? Naquele momento a gente sabe que tinha muita subnotificação, muitos óbitos que entravam no sistema posteriormente, assim como a gente continua tendo até esse início de 2021, né? Uma segunda questão importante é que não basta a gente fazer correlações e analisar caso a caso. Então a gente tem correlações altíssimas quando a gente analisa caso a caso, por exemplo, para a desigualdade, para a pobreza, para a ideia do adensamento excessivo, para as taxas de informalidade. Mas quando a gente vai controlar por todas as variáveis, não vai ser isso que vai ser o central para explicar o diferencial entre as regiões, né? Então acho que essa é uma importância metodológica importante também, né? Mas, de modo geral, eu acho que é importante atentar para as causas de fundo que estão operando ali na explicação dessa disseminação, né? Então, a gente não consegue, por exemplo, alterar a desigualdade do dia para a noite. Isso é um processo de décadas, né, de redistribuição de renda, de um crescimento econômico mais inclusivo, né, e várias outras questões também que explicam um pouco a queda da desigualdade, mas que não vão explicar outros fenômenos, né? Então, no caso da pandemia, é fundamental a gente pensar que a construção de sociedades mais iguais nos favoreceria. Então, nos favoreceria a disseminar informações que sejam mais
que sejam mais confiáveis e a disseminar um ambiente também em que a gente tenha menos concentração, menor exclusão, e com isso a gente poderia, por exemplo, favorecer as estratégias de combate à pandemia que foram mais baseadas em evidências científicas, como o distanciamento social, né? E a gente está falando aqui de um primeiro momento, a gente não está falando de um momento em que a gente já está há um ano, né, vivendo na pandemia. Não, nesse caso era ali exatamente os primeiros meses somente, não é? Mas que não se constrói de uma hora para outra, né? Então, sociedades mais igualitárias, elas levam décadas e são escolhas sociais. E, por outro lado, não adianta ser mais igualitário e ser, por exemplo, todo mundo igualmente pobre, né? A pobreza importou muito. Então, a gente tem que fazer, principalmente em termos da saúde, pensar em sociedades que sejam minimamente prósperas, mas que também sejam menos desiguais, não é? E que isso afeta tanto os mais ricos como os mais pobres, como a gente discute nesse artigo, e tem uma série de referências bibliográficas, não é? Que quem tiver interesse pode dar uma olhada com mais calma. Mas, de uma forma geral, era esse o grande recado do artigo, e que ele mostra, né? A desigualdade importa, mas não é ela sozinha. E importou, inclusive, para essa disseminação inicial da pandemia, logo naqueles 3, 4 primeiros meses que ela se iniciou no Brasil. De fato, os estudos sobre a desigualdade social são de longa data e os seus resultados confirmam a importância dessa dimensão no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Diante do período que vocês analisaram, diversos outros estudos ao longo desses meses de pandemia convergem nessa mesma direção. A pobreza e a desigualdade social são componentes importantes para entender o agravamento da situação brasileira. Diante da ausência de uma ação coordenada entre os entes federativos, as consequências se tornam mais graves ainda, pois mecanismos de proteção social precisariam de um esforço articulado para minimizar tamanho desafio. Como salientado pelo César, reduzir as desigualdades é um projeto de longo prazo e deve ser um esforço de Estado para tornar nossa sociedade mais resilientes a choques como estes que vivemos e outros tantos que ainda virão. Muito obrigado, César. Parabéns a você e aos colegas pelo seu trabalho. Ficamos por aqui. Esse foi o episódio 22 do Rasgaí. Até a próxima quinta-feira com mais um momento de debate e discussão sobre temas relacionados aos estudos populacionais, demografia e ciência. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí.